Queridos, acaba de ser confirmado. Grande autoridade do governo Lula será afastado do cargo. Pessoal, para fazer parte desse governo, infelizmente não pode ser amador. Pois é, não mesmo. E nós vamos ter aqui uma conversa muito amistosa e a gente vai conversar sobre várias coisas nesse momento. E se tratando de governo, olha, é para sentar, parar, pensar, refletir e ter aquele papo 10. Mas o que eu vou trazer para você aqui hoje é absurdamente surpreendente. É isso mesmo, gente. O judiciário e a política, infelizmente, não é para amadores. São para poucos. São para aqueles que realmente estão lá. Bom, e vocês vão ver, gente, uma bomba aqui que eu vou trazer a partir de agora, que foi divulgada e foi confirmada. É isso mesmo, para você que está em casa. Como eu disse anteriormente, um aliado do governo não aguentou a grande pressão e será afastado do cargo. Quem será? Eu vou passar para você aqui ao longo da nossa conversa. E eu espero que você fique até o final, porque esse vídeo aqui, ó, tá repleto de informações quentíssimas e que saíram de última hora. É isso mesmo. Ele tá completíssimo, gente. Você não vai se arrepender de ficar aí comigo. Então presta bastante atenção aqui, porque eu tenho mais coisinhas para falar com você a partir desse momento. Gente, a justiça volta a esclarecer que dá 20 dias para o grande aliado dele, do Lula, esclarecer uma bomba. É isso mesmo. Gente, 20 dias. Vocês têm noção que situação é esta? Pois é. Eu tenho certeza que você vai gostar do que eu vou trazer para você aqui. É coisa feia. É coisa de cair o queixo. Muito, muito, muito. E agora, pessoal, esse confronto, esse enfrentamento entre o Davi Alcolumbre, né, e que o Hugo Mota basicamente decretou guerra contra o Lula e o STF. A notícia acabou de sair aqui no portal de notícias. E é o seguinte, a oposição já fez ali um diagnóstico sobre as possibilidades de impeachment contra o Lula. E para este ano ainda. É isso mesmo. O Hugo Mota e o Davi, que estão abandonando o barco do Lula, né? Declarando guerra contra ele ali, de certo modo, e a oposição já faz ali os cálculos, né? As questões que estão vendo as possibilidades de impeachment contra o Lula ainda este ano, né? Então, gente, essa bomba vai ser divulgada, né? E o advogado-geral da União, gente, acabou de entregar sem querer o Lula, mas já entregou. Aí, bom, será que foi sem querer? Será que foi querendo? Aí a gente não sabe, né? Mas enfim, aquele lá, o Bessias, então, sem querer ele entregou o Luiz Inácio Lula da Silva aí e acabou de soltar uma bomba, né? Além, é claro, dessas informações, tem ainda, por fim, uma bomba contra o ministro do STF, o Alexandre de Moraes.
Pois é. Sendo investigados aí outros ministros também em Portugal, né, gente? Que situação. Os níveis aí estão bem elevados, na verdade. Claro. Também vamos trazer outras notícias mais interessantes para vocês aí. E você que está chegando agora em nosso canal, já vai deixando seu joinha, tá bom? Já vai se inscrevendo no nosso canal. Aqui nós trazemos todos os dias notícias importantíssimas para você e é legal que você fique ligado para estar sempre atualizado, né? Acione o sino de notificação para que você seja o primeiro a receber as informações que nós temos aqui para você. Tá bom? Não deixe de participar, comente aí nos comentários, porque aqui nós todos os dias temos informações importantes para você. E nós vamos dar continuidade aqui no nosso assunto, que é muito importante. Nós vamos falar então desse grande, né, que pediu aí, que está saindo, enfim, que está sendo afastado do cargo. Nós vamos falar também aí dessas investigações e você fique atento aí, porque tem muito assunto quente aqui nesse momento, tá? Seguindo mais adiante, muito bem, pessoal. Segundo o ministro Gilmar Mendes, do STF, ele diz o seguinte, que não teme nenhuma investigação envolvendo o 13º Fórum de Lisboa, que foi o evento apelidado de Gilmar Palusa, e que foi realizado lá na capital portuguesa. As declarações, né, do decano foram uma resposta ao deputado português, líder do Chega, direta, tá? André Ventura, que disse que a sigla iria apurar milhares de denúncias sobre o fórum, questionado se houve alguma alteração em razão das falas do deputado Gilmar Mendes, né, que, segundo ele diz que é absolutamente transparente e que não teme nenhuma investigação. Muito bem. Bom, gente, segundo Ventura, o partido conduzirá as investigações próprias sobre a influência do patrimônio e a rede de interesses do ministro lá em Portugal. O deputado afirmou, sem dar detalhes, ter recebido milhares de denúncias, né? Essas declarações de Ventura, segundo ele, nascem de polarização na política. Resultou, no entanto, receber participantes de todos os quadrantes políticos lá no fórum, que talvez seja reflexo de uma confusão brasileira. Vocês sabem que em Portugal há um grande número de eleitores brasileiros que vota lá na eleição, enfim, disse o ministro. Certamente é possível que sejam utilizada essa falsa críticas por interesses eleitorais. Vejam só, né, gente, que situação a gente está chegando. Bom, segundo ele, a reforma administrativa ao lado do presidente da Câmara, Hugo Mota, e do deputado federal Pedro Paulo e do professor da FTO, Faculdade de Direito de Lisboa, Pedro Sanches, né? O 13º Fórum de Lisboa tem como anfitrião o ministro do STF, Gilmar Mendes, né? O evento já é uma tradição e foi batizada como Gilmar Palusa, a junção dos nomes do decano e do festival musical, que é o Lollapalooza, originado lá em Chicago, que é a versão do Brasil e é realizada todos os anos em São Paulo. Bom, gente, esse tema do Fórum de 2025, o ano da transformação do direito democrático e sustentabilidade de inteligência. De qualquer forma, resta aqui uma declaração, né, que haverá a investigação, sim, do evento, né, do 13º Fórum
Gilmar Palosa, né? Então, os ministros lá de Portugal farão a investigação deste evento, né? Segundo eles. Então, o STF será, assim, alvo de investigação de eventos em Portugal, digamos assim. Essa é a notícia de primeira mão a respeito dessas investigações que nós temos para passar para você. Mais adiante, seguindo aqui, continuando com a matéria de hoje, nós vamos falar a respeito de outras situações. Seguindo então, olha só, pessoal, a GDF não se pronuncia após a condenação de Ney Ferraz por corrupção. É isso mesmo, tá? Ela não se manifestou sobre a sentença contra o secretário da Economia. Bom, Ney Ferraz Júnior, né, como todos sabem, foi condenado a 9 anos e 9 meses por prisão de corrupção e lavagem de dinheiro. A decisão foi da primeira turma criminal que reformou a sentença anterior e mais, só que é o seguinte, ainda cabe recurso, tá? Ao responder os questionamentos, gente, o que eles disseram? A comunicação do Palácio do Buriti apenas encaminhou o contato do advogado, tá? Do secretário, que não mais possui vínculo com o governo, para que estes dessem um posicionamento, né? Mas, enfim, não, até agora não se pronunciaram a respeito do assunto. Bom, foi apontada irregularidades na gestão da IPREV, com favorecimento de empresas e ocultação de valores. A defesa alegou que a condenação foi baseada em leitura superficial de processo, mas está aí a condenação de 9 anos, ok? Seguindo mais à frente, pessoal, é o seguinte, eu trago para você aqui a seguinte situação. Vamos falar um pouquinho agora a respeito de Flávio em fiscalizar o Bolsonaro, tá, durante o seu repouso médico. É isso mesmo, acaba de sair também para você aqui em última hora. O senador Flávio Bolsonaro está incumbido de fiscalizar Jair Bolsonaro em sua alta médica. Isso mesmo, por um mês, tá? Ele conta com a esofagite intensa e ele teve algumas restrições, tá? Das quais ele não pode falar muito, comer muito e ter alguns hábitos excessivos aí. E ele está fiscalizando o pai, Jair Bolsonaro, para que não haja complicações, né, no seu estado de saúde. Mais uma notícia para você aqui, gente. Diz Lula que não vai abrir mão. É, sobre o quê? Sobre petróleo, gente. Petrolão, olha o petrolão, petróleo brasileiro. É isso mesmo, o presidente Lula participou de uma reunião, tá? Onde anunciou 33 bilhões de investimentos na Petrobras do Rio, tá? Defendeu o estatal e afirmou que o Brasil não abrirá mão da exploração do petróleo. É isso mesmo, sem citar a margem equatorial, tá? Ele destacou que a exploração deve ser responsável pela exploração. O presidente da Petrobras, tá? A presidente, na verdade, né? Magda, exatamente, disse que a operação será segura dentro das normas ambientais. Exatamente. Então, ele não vai abrir mão e vai continuar com a exploração de petróleo. Atenção, atenção, você aí. Gente, a Selic é negativa e afirma o Lula sobre o cenário econômico, que ela é negativa, tá? É isso mesmo. Que teve uma redução gradual de juros. Muito bem, ele classificou como um momento singular
econômico. Muito bem, gente. Dá para você acreditar nisso? Pois é, foi essa a posição dele com relação à taxa Selic. Atenção Moraes defende a regulação da internet e ações do STF. Bom, o ministro Alexandre de Moraes, gente, acaba de divulgar que e reafirmou as responsabilizações por victims, né? E punições pelos atos de 8 de janeiro. Durante a palestra no Fórum em Lisboa, ele defendeu as decisões e declarou parcialmente inconstitucional o artigo 19. É isso mesmo, tá? Do Marco Civil da Internet. Seguindo mais adiante, o governo reforça a disposição para diálogo sobre decreto de OF. Mas partindo do princípio, gente, que mesmo com esse diálogo e tudo mais, lembre-se, o STF já barrou os decretos do governo Lula, mas a ministra Gleisi Hoffmann afirmou que o governo está aberto para um novo diálogo, né, com o Congresso e STF, diante da crise causada pelo decreto do IOF. A declaração foi feita por agora, tá? Então eles estão abrindo aí uma alçada de negociação, tá? Logo mais cedo, o ministro Alexandre de Moraes, como eu disse anteriormente, ele suspendeu os impostos e derrubada dos reajustes do Congresso, né? E marcou uma audiência de conciliação para todos. Mas o governo acaba de abrir um diálogo aí para todos. É isso mesmo, gente. E olha só, voltando aqui na Petrobras, gente, Magda tem cara de bombinha. Oi, é isso mesmo. Mas é competente, né, para dirigir a Petrobras? Bom, isso nós vamos ver, né? O presidente Lula elogiou ela, né, como uma pessoa competente para o cargo, apesar da sua aparência frágil, né? Ela tem se mostrado competente para tocar a estatal. O petista disse que, num primeiro momento, ela transmitiu para ele uma impressão equivocada, mas que tem demonstrado capacidade de dirigir a empresa e que ela tem sim muita capacidade para tal, né? E que está pondo nela toda a sua credibilidade para tal. Bom, vamos ver como é que vai ficar essa história de Petrobras de novo, né, gente? Partindo do princípio que já tivemos um arrombo na Petrobras aí no governo petista algum tempo atrás e deu no que deu, estamos onde estamos, né? Infelizmente, até hoje acabou em pizza. E pelo visto vai acabar de novo, né? Mas, bom, gente, mais uma notícia aqui do governo Lula. Ele nega conflito com o Congresso e fala em reeleição. Mas, né, segundo os dados de pesquisa aí, a sua povo tá apostando bem baixo nele aí, né? A sua capacidade de ser eleito está bem abaixo da média. Por mais que ele tenha negado que tem algum conflito aí também com o Congresso Nacional, ele tem falado que o relacionamento com o Legislativo é bem positiva, né, que as divergências são naturais e são resolvidas com diálogo. Até aí, ok, mas o que vale é a população, né? E a população não está satisfeita, está bem satisfeita. O eleitorado dele está bem abaixo do que ele esperava. Infelizmente, o pessoal apostou as fichas aí e as fichas foram mal apostadas, né?
Vamos ver como é que vai ser as próximas eleições. Infelizmente, esperamos que tenhamos um bom resultado e que o presidente eleito no próximo mandato cumpra com as suas obrigações básicas, né? O que não tem acontecido por alguns anos, certo? Então, pessoal, é isso aí que nós trazemos para você hoje. Espero que você tenha gostado. Até a próxima e traremos mais novidades para você em breve. Tchau!